Oi, bom dia. Hoje vou falar um pouco sobre temas subjetivos, estilo UERJ, PUC, FUVEST, FGV, UEMA, IME e outras. Nesse tipo de tema prevalece a abordagem mais abstrata, mais referente a valores e princípios humanos, não que não possa utilizar aspectos mais concretos, mais palpáveis, mas deve prevalecer, ou pelo menos aparecer em cada parágrafo, na base de duas ideias que sejam mais abstratas. E geralmente não há a característica de colocar tantos conectivos quanto no Enem e, preferencialmente, a conclusão deve não possuir proposta de intervenção concreta e bem detalhada como no Enem. Então, o primeiro tema de que eu vou falar um pouco é: um relacionamento amoroso é capaz de alterar verdadeiramente nossa personalidade e nossa identidade? Então, vários temas subjetivos, eles já aparecem em forma de pergunta na frase tema. Uma das opções, principalmente se você tiver mais dificuldade nesse tipo de tema subjetivo do que objetivo, é procurar transformar a pergunta em afirmativa. Um relacionamento amoroso é capaz de alterar verdadeiramente nossa personalidade e nossa identidade? Pode transformar em algo como a alteração da personalidade e da identidade em um relacionamento amoroso. Esse é um caminho. Então aqui, deixa eu ver. Então, vou falar aqui sobre algumas partes da redação. A redação começa com: no filme argentino O Segredo dos Seus Olhos, uma personagem afirma que os indivíduos podem mudar de tudo, como de rosto e de casa, porém há uma sensação a qual não se pode trocar, de paixão. Observa-se tal situação a se delinear quando em um relacionamento amoroso um dos seres amados muda trejeitos seus e sua essência perante a coletividade. Então, no decorrer da redação, seriam abordadas interdisciplinaridades a ver diretamente com o tema, de preferência duas interdisciplinaridades, pelo menos, uma na introdução e uma em algum parágrafo de argumentação. Por exemplo, aqui foi usada, além do filme argentino O Segredo dos Seus Olhos, foi usado trecho de O Amor Tem o Poder de Mover as Montanhas, da música Força do Amor, cantada pela banda Roupa Nova. Então, pode-se dizer que, vencendo o medo, ou superando o medo várias vezes, é possível transpor barreiras ideológicas de diferenças de personalidade, inclusive de conflitos ou de confrontos entre duas pessoas. E, ao mesmo tempo, alimentar o respeito às diferenças de personalidade, as diferenças inerentes à interação entre os seres humanos. A questão de alimentar ou lidar com o próximo, não necessariamente assim. Muitos não buscam aceitação, buscam respeito, compreensão. Então repare que todos esses substantivos que eu falei podem ser usados em temas mais objetivos, estilo Enem, mas eles são muito coerentes e válidos de se focar, de se utilizar em temas subjetivos, como esse. Então pode falar, por exemplo, do quanto a interação ela exercita, o autoconhecimento, o mergulho no nosso próprio interior, a descoberta de características de outras pessoas, do próximo, fazendo com que
cada um de nós conheça mais a nós mesmos, né? Conheça mais nós mesmos. E a questão da racionalidade das emoções que podem conviver quando fundidas e dosadas com equilíbrio, com comedimento, com cuidado, com atenção, alimentando o entendimento, o autorrespeito também, né? Não só o respeito ao próximo. Então, o que foi traçado aqui foi a mudança, a capacidade, a possibilidade de mudança de personalidade ou de identidade quando em contato com outra pessoa. Quer seja no sentido amoroso, que é o foco desse tema, quer seja no sentido como de amizade em si. Ou seja, qualquer tipo de relacionamento. Então, traços de personalidade, por exemplo, vários filmes, inclusive, aquele Melhor é Impossível, por exemplo, Jack Nicholson interpreta o papel de um homem que é bem arrogante, grosseiro, não procura compreender o próximo, narcisista, que quando conhece uma garçonete se apaixona. Na verdade, ele frequenta o restaurante onde ela trabalha e ele começa a gostar dela, se apaixona por ela. Então, o amor, nesse caso, podendo modificar, né, a atitude, o comportamento da pessoa. E, com isso, práticas como o egoísmo, a própria arrogância podem ser exercitadas de forma a favorecer as relações humanas, exercitadas no sentido de anuladas ou diminuídas, né? E com isso, né, até poder ter uma equiparação ou então uma aproximação maior entre o que se quer ser e o que se é. Então esses são alguns pontos. E a conclusão, né, é mais abstrata. A conclusão pode fingir que vai abordar como no Enem, mas parar, digamos, no meio do caminho, sem deixar muito concreto. Não colocar órgão ou instância social para promover mudanças, não colocar o como seria feito, palestra, reunião, exposição, não colocar nada disso. Poder colocar, por exemplo, o que poderia ser feito apenas e a finalidade. Ser humano, então, tem a capacidade de promover mudanças significativas em sua maneira de se associar amorosamente com o ser amado. Ao agir por tal viés, um auxilia o outro a se aprimorar em sua sensibilidade e em seu caráter. Assinala-se o aumento do altruísmo e eleva-se a harmonia na convivência diária. Então pode se focar tanto no futuro, no que poderia ser feito, mas, digamos, parar no caminho em vez de colocar detalhado como no Enem, ou então enfatizar, né, alguma ideia ou algum conjunto restrito, né, de ideias abordadas no decorrer da redação. Logo é perceptível a compreensão mútua e determinados segredos no olhar do próximo a serem substituídos pela transparência amorosa e pelo respeito entre os que se amam. Segredos, que foi abordado o filme O Segredo dos Seus Olhos na introdução. Fazer essa relação com o título de alguma obra artística é uma forma de criatividade. E criatividade é muito credibilizada em bancas de temas mais subjetivos, mais do que de temas objetivos em si. Então, o segundo tema, como se manifesta a negatividade de a justiça ser feita pelos próprios cidadãos. Então, podendo transformar em afirmativa, por exemplo, os malefícios de a justiça ser feita pelas próprias mãos dos cidadãos. O título, né? O título da outra foi
Potência amorosa. Essa é uma forma de colocar título em redação, né? Substantivo mais adjetivo, ou locução adjetiva, ou locução adverbial, advérbio. Essa aqui, no caso, ficou reverso do perverso. O jogo de palavras também é uma forma de criatividade. Introdução. No filme Homem-Aranha, o personagem título, interpretado por Tobey Maguire, após ser picado por uma aranha com mutações genéticas, adquire maior força física e aumenta também seu grau perceptivo e sua reação quanto ao que ocorre ao seu redor. Após o acontecimento, o protagonista decide capturar criminosos vestido com uniforme sem ser reconhecido. Ou seja, foi apresentado o tema com interdisciplinaridade, que pode ser feito também por meio de conceitos ou por meio de características ou em si aspectos que envolvam o tema, né, direta ou indiretamente. E a tese, no caso, seria: a busca por justiça sem se ater às consequências maléficas demonstra uma população na qual muitos indivíduos são intensamente insensíveis e contribuem para que o desrespeito se mantenha entre os cidadãos. Então aqui poderia falar de falhas de segurança, do egocentrismo em si, da insatisfação perante a prática de leis, né? A insatisfação perante como leis são postas em prática faz com que vários cidadãos queiram fazer justiça por conta própria, o que pode se transformar em uma outra forma de injustiça, ou seja, a luta contra a injustiça pode gerar mais injustiça, assim como a luta ou a reação à violência pode gerar mais violência. A coesão, né, necessária no campo da coletividade para que indivíduos se compreendam, se respeitem. Muitas pessoas se entregam ao condicionamento a matar, como se matar, ferir, fosse inevitável. Um livro que trata bem disso é O Seminarista, de Rubem Fonseca, que inclusive foi abordado, né, foi pedido em redação da UERJ. E foi pedido antes de ele morrer, há poucos anos. Então ele, felizmente, chegou a ver o seu livro sendo pedido em uma banca. O que ficou melhor ainda porque o Rubem Fonseca nunca foi valorizado como poderia, ou como deveria, de acordo com várias pessoas. Eu, por exemplo, considero isso. Então se relativiza, né, o ambiente hostil, se criam pretextos para que se haja de forma agressiva na sociedade. E isso fragiliza a confiança, a autoconfiança em si e a esperança na sociedade. Reparem que em redação, a classe gramatical, ou uma das classes gramaticais mais importantes de serem destacadas e de serem analisadas e aprofundadas é justamente substantivo. Substantivos compõem direcionamentos sólidos quanto a várias temáticas. Também adjetivos, vários deles mostram a opinião de quem escreve, né? Então, Mário Sérgio Cortella informa, né? O filósofo Mário Sérgio Cortella diz que há uma diferença entre conflito e confronto. Diferenças. Uma delas é que o conflito é necessário, é imprescindível no contexto social, por se pautar no acolhimento, né? Até no respeito, na aceitação de diferentes pontos de vista. Mas o confronto é avesso à aceitação, né? É contrário à aceitação em si. E agir por conta própria demonstra pensamentos isolados, pensamentos até pautados em verdades absolutas, conforme a visão de alguém, né? De forma a não se fundir à coletividade. E isso colabora para aumentar a segregação socioespacial, né? E ao mesmo tempo se naturaliza a
própria hostilidade na sociedade e o próprio fator de a justiça ser feita pelos próprios cidadãos. E com isso se legitimam, né? Legitimam-se ofensas que corroem a integridade individual e revelam o teor incompreensível de vários cidadãos. Então, as diferenças de opinião que são necessárias, inclusive para se praticar o respeito na sociedade e poder estabelecer a aceitação ao próximo, essas diferenças de opinião são muitas vezes usadas como pretexto para a agressividade ser posta em prática na sociedade. Uma citação do Thomas Hobbes que cabe bem aqui: fora tão usada o homem é o lobo do homem, a condição do homem é a condição de guerra, que, dependendo da interpretação dessa citação, pode ser usada por várias pessoas para tentar solidificar a discórdia e a injustiça em si. Tá? E foi aqui apresentado também na conclusão uma manchete do Jornal do Brasil intitulada Mais Homem do que Aranha, falando sobre o segundo Homem-Aranha com Tobey Maguire. Então é outra forma também de abordar. Mais pessoas poderiam empreender o seu lado reflexivo, de modo a incentivar outros indivíduos a desempenharem a conciliação. Ou seja, não foi mostrado como se exercitaria o lado reflexivo, nem como se incentivaria outros indivíduos a desempenharem a conciliação, nem quem faria isso, alguma instância que faria isso, não foi especificado. E o tema 3 é a abundância da violência na mídia e na arte funciona primordialmente como reflexão de aspectos sociais ou como desumanização de características individuais. Pode-se abordar, por exemplo, no título, já alguma interdisciplinaridade, um adjetivo que manifeste alguma interdisciplinaridade cabível ao tema que, claro, deve ser usada no decorrer do texto. O título desta é Medidas Tarantinescas. Tarantinescas seria um adjetivo referente a Quentin Tarantino, já que na introdução é apresentado o filme Os Oito Odiados. O filme Os Oito Odiados, dirigido por Quentin Tarantino, apresenta um grupo de indivíduos tendo de parar em uma cabana para se proteger de uma forte nevasca. Todavia, desavenças surgem e a maneira como os personagens lidam com elas alinha-se à concretização da violência. Duas frases de contextualização. E a próxima de tese, com o que vai ser apresentado na argumentação, ou seja, a única frase da introdução que deve apresentar a opinião, que pode ser explícita, a tese, ou implícita. Visualizam-se socialmente o sensacionalismo na mídia e a mecanização artística como incentivadores da banalização de atos violentos. Então, no primeiro argumento, se falaria do sensacionalismo da mídia, e no segundo, sobre a mecanização artística. Foi usado o filme Jogos Mortais, em que o assassino em série cria um conjunto de armadilhas nas quais as pessoas aprisionam-se e o objetivo esperado é a morte. Então se apelam a cenas muito violentas várias vezes na sociedade, na mídia em si, para conseguir audiência. Muitas pessoas se mostram sádicas, quanto a se divertirem, se entreterem com a violência, com a agressividade e com o sofrimento do próximo. E com isso, muitos telespectadores se anestesiam na sociedade, o que demonstra essa naturalização do próprio sofrimento alheio. Ao mesmo tempo, pode não se culpar apenas a mídia por isso. São mostradas mais situações de violência do que de situações que agregam, de pessoas ajudando umas às outras socialmente. Sim, mas muitas pessoas se anestesiam com essa violência e tratam como banal, como natural. Então, a própria brutalidade é vista como inevitável
A isso está ligado, por exemplo, a indiferença e a competitividade extrema a transformar o próximo em um potencial inimigo, em alguém ameaçador, principalmente quando se é demarcada a diferença de classes sociais em relação à hostilidade, ao medo em si, a questão da elitização, né, em si. E ao conceito também de estado de agente, do psicólogo Stanley Milgram, caracteriza-se por pessoas acederem a comandos de membros da autoridade, mesmo que a ação seja negativa socialmente, né? Então, há esse instinto destrutivo e essa questão da intolerância perpetuada e também da legitimação de discursos de ódio. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e abração, excelentes provas, magníficos estudos e até mais. Precisando, estou aqui.